Olá, muito boa noite, 6 horas e 27 minutos, mais cedo, mas sempre com as principais notícias do estado. Veja agora as principais notícias desta terça, dia 27 de março. Indígenas Munduruku bloqueiam um trecho da Transamazônica no sudoeste do estado. Em Benevides, a Polícia Federal apreende um arsenal na casa de um servidor público suspeito de participação em milícia. E a Assembleia Legislativa do Estado reconhece a obra de Pinduca como patrimônio cultural e imaterial do Pará. Vou ensinar minha pureza a dançar o meu sirimbó, sirimbó que remexe, mexe. Agora, no JL2. Indígenas Munduruku bloquearam um trecho da rodovia Transamazônica em Itaituba, no sudoeste do estado. O grupo protesta contra a lei do marco temporal para a demarcação de terras indígenas, que voltará a ser discutida pelo STF. O bloqueio começou na madrugada desta terça-feira e seguiu ao longo de todo o dia no quilômetro 1104 da BR-230, em Itaituba. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a interdição gerou 15 quilômetros de congestionamento em direção ao distrito de Miritituba, no sudoeste paraense, e outros 8 quilômetros de carros parados em direção ao Mato Grosso. O protesto do povo Munduruku é contra a lei do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. É uma lei que ela está modificando para o agronegócio e não para os povos indígenas. Querem que nós aceitamos mineração das terras indígenas, querem que nós aceitamos arrendamento de terras indígenas e, principalmente, paralisar a demarcação das terras indígenas. De acordo com o marco temporal, os povos indígenas só podem reivindicar terras que ocupavam ou disputavam na data da promulgação da atual Constituição, em 1988. A tese foi julgada em 2023 pelo Supremo Tribunal Federal e foi considerada inconstitucional. No mesmo ano, o Congresso aprovou uma nova lei sobre o tema. Parte dela foi vetada pelo presidente Lula. Nesta quarta-feira, o STF volta a discutir a lei do marco temporal. Em uma Câmara de Conciliação estarão reunidos representantes do governo federal, de associações indígenas, além do Ministério Público Federal e de outras representações sociais. Essa tese, de fato, ela desconsidera que muitos povos, muitas etnias indígenas tiveram que sair dos seus territórios por conta de pressão do agronegócio, da mineração, enfim, de todos os outros conflitos que acontecem. A ideia é que todas as pessoas e instituições envolvidas no debate possam chegar a um consenso sobre um possível projeto de lei para dar fim a esse conflito. A gente está lutando pelo nosso direito e a gente está no nosso território. Nunca nos consultou e continua fazendo violação do nosso direito dos povos indígenas no Brasil. O Supremo Tribunal Federal informou que não comenta o caso. E a gente preparou um mapa para você entender melhor o impacto que esse protesto tem aí nessa região do estado. Vem dar uma olhada aqui comigo, olha. O bloqueio fica exatamente nesse ponto aqui da BR-230, entre a comunidade do Campo Verde e o porto de Miritituba, nesse trecho aqui da BR-230. São cerca de 30 quilômetros entre esses dois pontos. O trecho é o principal corredor para escoar a produção de grãos que sobe do centro-oeste do Brasil, por aqui, ó, pela BR-163, como você está vendo. As cargas vêm por aqui, por exemplo, do Mato Grosso, como a soja, e aí seguiriam pela BR-230. Com o bloqueio, caminhões carregados formam filas de congestionamentos. A equipe da Polícia Rodoviária Federal está no local para fazer a orientação do trânsito e para direcionar o fluxo de veículos aos postos de combustíveis e pátios de triagem, com o objetivo de evitar o aumento das filas. E em São Félix do Xingu, um outro grupo de indígenas desta vez da etnia Kayapó, ocupou um ginásio. Eles denunciam a falta de remédios e de médicos nas aldeias. Cerca de 40 caciques e lideranças indígenas da etnia Kayapó ocuparam o ginásio esportivo Teoria do Saber, em São Félix do Xingu. O protesto foi para cobrar melhorias na saúde indígena. A ocupação no ginásio foi a forma encontrada de chamar a atenção das autoridades para a situação da saúde na terra Kayapó. Os indígenas denunciam a falta de medicamentos e profissionais da saúde para atender a demanda da comunidade dentro das aldeias.
indígenas. O território Caiapó possui uma área de mais de 3 milhões de hectares, com abrangência nos municípios de Cumaru do Norte, São Félix do Xingu, Banaque, Ourilândia do Norte e Tucumã. Uma operação da Polícia Federal apreendeu hoje um arsenal na casa de um servidor público no município de Benevides, na região metropolitana de Belém. A gente vai falar aqui com a Poliane Guimarães, que traz mais informações, mais detalhes para a gente sobre essa apreensão que pode estar relacionada também à atuação de milícias, né, Poli? Boa noite. Exatamente, João. Boa noite para você e para quem nos acompanha. Na residência desse servidor público foram encontrados fuzis, pistolas, uma espingarda calibre 12, além de muita munição, carregadores e aparelhos que fazem o bloqueio de sinais de celular. A ação faz parte da Operação Inóspito, que cumpriu mandados de busca e apreensão na casa do servidor, que fica no distrito de Benfica, e também em um depósito em Benevides. A investigação feita pela Polícia Federal aponta a possível participação de servidores públicos em uma organização criminosa voltada para o contrabando de cigarros aqui no estado, mas também com suspeita de envolvimento em atividades relacionadas à atuação de milícia. Durante o cumprimento desses mandados de busca e apreensão, foram apreendidos também uma moto e 4 veículos de luxo, um deles, inclusive, com marcas de perfuração, provavelmente provocadas por disparos de arma de fogo. O servidor foi preso em flagrante pelo crime de posse ilegal de armas de fogo de uso restrito, mas pode responder também por contrabando, organização criminosa, entre outros crimes que podem ser identificados ao longo das investigações que continuam para tentar identificar outros envolvidos. Volto com você, João. Muito obrigado, Poli. Então, outras pessoas provavelmente ainda serão presas. O Pará tem 2 delegacias da Polícia Rodoviária Federal entre as que mais apreenderam madeira ilegal no Brasil em 2025. No caso mais recente, em Marabá, os agentes encontraram 41 metros cúbicos da espécie acapu, que é protegida por lei. A madeira foi apreendida no quilômetro 297 da rodovia BR-155. A carga estava sem documentação. Os 41 metros cúbicos de madeira são da espécie acapu. A apreensão aconteceu durante abordagem de rotina da Polícia Rodoviária Federal. Espécies de madeira que têm a extração proibida por lei, como o acapu, são alvo dos criminosos pelo alto valor que a madeira pode ser comercializada no mercado ilegal. A multa pelo transporte ilegal desse tipo de madeira pode chegar a R$ 450 por metro cúbico. A gente verifica que tem um mercado fora aqui do município de Marabá, e Marabá acaba sendo o epicentro, né, do transporte ilegal, e acaba tendo todas as barreiras com a PRF, com a SEMA. A gente tem trabalhado em conjunto, juntamente também com o IBAMA. Em 2025, já foram apreendidos 415 metros cúbicos de madeira ilegal pela delegacia da PRF de Marabá, que ficou entre as 3 primeiras do Brasil com mais apreensões. No mês de março, Marabá ocupa a 3ª posição, e nós temos também uma cidade aqui no Pará, Capanema, na delegacia de Capanema, que ela está em primeiro lugar, ou seja, o Pará em si, concentrando o Capanema e Marabá, ocupa a 1ª posição nas apreensões de madeira de todo o Brasil, né? A madeira apreendida será encaminhada para a Secretaria de Agricultura de Marabá. O município deve distribuir a trabalhadores da agricultura familiar. Que esses agricultores estejam também legalizados, estejam um histórico ambiental, que estejam fazendo o uso ambientalmente correto desses lotes, né, dessas propriedades. Em Rio Maria, no sul do Pará, a Polícia Federal prendeu hoje 2 homens pelo crime de extração ilegal de areia. A operação foi montada depois de uma denúncia anônima. A investigação confirmou o aumento do desmatamento em uma área do município e constatou o acúmulo de sedimentos e o assoreamento do rio com a formação de bancos de areia. Durante a operação foram apreendidos uma máquina escavadeira hidráulica e um caminhão caçamba utilizados no crime ambiental. Os presos foram encaminhados ao presídio de Redenção e a investigação segue em andamento.
A seguir, a CBF muda as datas dos jogos da final da Copa Verde entre Paysandu e Goiás. E a obra de Pinduca é reconhecida como patrimônio cultural e imaterial do Estado. São 6h37. O dia vai se despedindo. Há uma imagem que a gente não é acostumado a ver aqui no JL2. Vou levar Castilhos França na área do Ver o Peso. Volto já. Os direitos da população em situação de rua foram discutidos hoje, no Centro Comercial de Belém. A iniciativa foi da Defensoria Pública do Pará e contou com a participação do padre Júlio Lancelotti, reconhecido pela forte atuação em defesa dos direitos humanos. O acesso a serviços de cidadania e oportunidades mudaram a vida do Reginaldo. Ele morou na rua por 3 anos e agora luta por quem ainda está nessa situação. O que mudou na minha vida foi entender que a população precisa de oportunidades. Quando eu fui contratado para ser entrevistador social, trabalhar realmente com a população de rua. Pessoas em situação de rua foram ouvidas por servidores da Defensoria Pública e representantes da Assembleia Legislativa do Pará, do Ministério Público e da OAB. O padre Júlio Lancelotti, que atua na defesa dos direitos dessas pessoas, participou da programação em Belém. Preciso ouvir tudo e ouvir todos e todas. E eu acredito que aqui em Belém vai ser um palco do mundo na COP30. Então é importante que se faça uma COP com a população de rua para que a imprensa internacional ouça o que eles têm a dizer. A programação na capital foi realizada pela Defensoria Pública do Estado e pelo Colaboratório Nacional Pop Rua. Além da manhã de escuta, o evento trouxe ainda capacitação para servidores e pessoas que atuam no atendimento de populações vulneráveis. É o momento de nós entendermos quais são as maiores aflições das pessoas em situação de rua. As denúncias vinculadas com torturas de agentes da polícia, agentes do Estado. Então, para nós entendermos como poderemos auxiliar na resolução dessas demandas, que são diversas e complexas. O Colaboratório Nacional é um projeto da Fiocruz que dá suporte, oferece formação às instituições que trabalham com a população em situação de rua, sejam instituições públicas, sejam instituições da sociedade civil. A programação foi realizada aqui na Praça da Bandeira. O local foi escolhido porque costuma concentrar centenas de pessoas em situação de rua. Aqui também são realizadas ações do Espaço Casa Rua, uma iniciativa da Prefeitura de Belém. A Casa Rua oferece atendimentos às pessoas em situação de rua desde 2021. A gente tenta englobar todas as formas sensíveis de alcançar essas pessoas, de levar dignidade a elas, né? Então, seja os Uarau, são indígenas, né, em contexto urbano, sejam pessoas que estão na rua, né? E aí é um trabalho que precisa ser realmente visto e valorizado e concreto, e que seja uma política pública mesmo, federal, para que quando a gente sair daqui, ele permaneça. Mais de 3.000 pessoas vivem em situação de rua na capital paraense, segundo o levantamento da Prefeitura de Belém. A programação na praça reuniu ainda representantes de diversas iniciativas de apoio e luta pelos direitos de quem não tem um lar. É importantíssimo, porque a justiça, o Estado, né, o Estado que faz política pública, vir para a rua, escutar, saber qual é essa situação, e pensar, elaborar e fazer ser cumprido política pública. Isso é tudo. Este grupo da Universidade Federal do Pará também participou do momento. A iniciativa da UFPA também oferece atendimentos à população de rua. Nós tanto fazemos ações externas para verificar as pessoas em situação de rua que sofreram violência e querem algum tipo de atendimento. A gente oferece um atendimento integrado, tanto do direito quanto da psicologia do serviço social, quanto a gente também recebe. Muitas pessoas vão até a gente também procurando atendimento em situações de violência. Agora o esporte, a CBF definiu hoje as novas datas para os jogos da final da Copa Verde entre Paysandu e Goiás. A partida de ida, que estava marcada para o dia 9 de abril, passou para o dia 23 de abril, como você vê aí. Enquanto que o jogo da volta, que estava definido para o dia 23, vai ser agora, no dia 7 de maio.
Os detalhes de toda essa modificação feita pela CBF você vê no ge.globo/PA. Vamos dar uma olhada aqui no trânsito, ver como é que está nesse momento a movimentação na capital. A gente está vendo imagens do fim de tarde, né? Bela imagem de Belém, aí da área do Boulevard Castilhos França. Agora a gente está vendo aqui a área central, Avenida Nazaré, com movimentação bem maior. Pessoal voltando para casa, muita gente também se dirigindo aí para as paradas de ônibus ao longo da Avenida Nazaré, na área central de Belém. O trânsito nesse fim de noite, hoje, Tele2 um pouco mais cedo, a gente aproveita para mostrar essa movimentação de partida aí do pessoal voltando para casa, trânsito pesado na área central de Belém. Vamos dar uma olhada aqui nos comentários, participação do pessoal de casa. Olha aqui, boa noite. Patrícia, né, tá dando pra gente, Patrícia Ferreira. Parabéns ao padre Júlio Lancelotti pelo belíssimo trabalho dos direitos humanos. Padre Lancelotti, que veio a Belém aí para acompanhar, né, a situação das pessoas em situação de rua. Vamos dar uma olhada aqui em outro comentário, uma segunda participação aqui no JL2, da Roseleia Pontes. Boa noite para você. Nossa, que orgulho eu sinto em saber que o nosso Pinduca é patrimônio cultural, mais que merecido. Pois é, a Assembleia Legislativa do Pará aprovou um projeto que confere à obra musical do cantor e compositor Pinduca o título de Patrimônio Cultural e Imaterial do Pará, um reconhecimento por mais de 60 anos de carreira de um dos maiores nomes do nosso carimbó. Quando você pensa na obra de Pinduca, qual a primeira música que vem à mente? Eu quero ver, o menino, eu quero ver. Eu quero ver você agora enganar. Eu quero ver, o menino, eu quero ver. O carimbo do macaco que eu fiz pra você cantar. Acabou com a Mariana, acabou com a Mariana. Aê, mano. Vou ensinar assim a pureza a dançar o meu carimbó. Carimbó que é mexe, mexe. Carimbó da minha vovó. E são muitas as composições, uma lista com centenas delas, algumas tão populares que, por exemplo, não dá para pensar numa aprovação de vestibular no Pará que não seja comemorada assim. Alô papai, alô mamãe, põe a vitrola pra tocar. O carimbó transformou Aurino Quirino Gonçalves em Pinduca. O DJ Alok fez questão da participação dele no mega show realizado em Belém em novembro do ano passado. Agora, esse reconhecimento veio da Assembleia Legislativa do Estado e foi daqui da casa dele que Pinduca viu a obra que construiu ao longo de tantos anos receber o título de Patrimônio Cultural Imaterial do Pará. O projeto de autoria do deputado Wesley Tomás do Avante foi aprovado hoje e espera pela sanção do governador. Aos 87 anos de idade, Pinduca comemorou o título. Muito obrigado pelo reconhecimento do meu trabalho. Eu já venho trabalhando a nossa música há muitos anos. Eu tive a oportunidade de conhecer o carimbó através do município de Marapani. E lá de Marapani, que é a capital mundial do carimbó, eu trouxe o carimbó para modernizar. Eu espero ser um grande colaborador com o trabalho das autoridades da nossa terra, para a realização da COP30, principalmente no lado musical. Já compus uma linda música para a nossa COP30, eu acho que vai fazer surpresa para todo mundo. Aguardem! Parabéns, Pinduca, uma boa noite para você. Eu tô muito focada nas coisas